o combate à corrupção... Não dá para ir Você acha contra que o fatos. combate à corrupção aqui nas Débora estatais Freitas. de São Paulo está sendo feito adequadamente? Você pode achar que sim, eu posso achar que não. Bom dia, candidato. Tem uma pergunta aqui do ouvinte CBN Leitor G1, é o Paulo Santana. Ele quer saber se o senhor não acha que cobrar impostos sobre lucros e dividendos não prejudicaria ainda mais a economia, já que temos uma carga tributária muito alta, a solução seria aumentá-la ainda mais? Nós não pretendemos aumentar a carga tributária como nunca aumentamos. Durante os nossos governos, a carga tributária não aumentou. Ela estava em 32%, até o final do governo estava em 32,5% por causa da formalização no mercado de trabalho. Quem aumentou a carga tributária de 26 para 32 foi o governo do PSDB, tá certo? Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. O que nós defendemos é que os ricos, muito ricos, voltem a pagar impostos, como pagavam até 95, sobre dividendos, para que a classe média e a classe trabalhadora pague menos impostos. Então nós queremos um reequilíbrio da carga tributária e não um aumento dela. Todos os estudos do IPEA mostram o seguinte: quanto mais rico você é no Brasil, menos imposto proporcionalmente você paga. Quanto mais pobre você é no Brasil, mais imposto proporcionalmente você paga. Nós precisamos reequilibrar o jogo entre ricos e pobres. Quem tem uma renda muito alta, por exemplo, um acionista de banco, recebe os dividendos, não paga imposto. O que é uma renda muito alta, até para a gente definir essa faixa? Porque durante essa campanha, nós já ouvimos vários candidatos à presidência aqui falando sobre taxação de grandes fortunas. O que entra em grande fortuna, levando em consideração até o que nós temos hoje de salários, faixas salariais aqui no Brasil, de vencimentos? Primeiro, o que nós vamos isentar de imposto de renda? Quem ganha até 5 salários mínimos. O que nós vamos cobrar? Os dividendos, que hoje a pessoa física não paga imposto de renda, vai voltar a pagar. Gradativamente nós vamos aumentar as alíquotas, inclusive para evitar o que é chamado de pejotização. A pessoa, para burlar a Receita Federal, ele abre uma empresa para pagar menos impostos. Isso compromete as contas da Previdência Social, porque você não contribui para a Previdência Social com o que você ganha, não paga imposto de renda e o trabalhador com carteira assinada paga lá 27,5%, alíquota máxima ou menos, dependendo do salário dele. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reequilibrar esse jogo para não comprometer as contas da Previdência, que estão deficitárias, e para que a população que ganha menos tenha uma renda disponível maior e reative a economia. Porque hoje está faltando consumo para reativar a economia. Como é que nós vamos aumentar a renda disponível das pessoas que têm propensão a consumir? Se a gente não reativar a economia não vai girar. Então as pessoas que ganham menos precisam pagar menos. Falando ainda de imposto, o senhor já falou que queria dar um choque de juros nos bancos, aumentar o imposto de quem cobrar mais juros do cliente. Como é que isso funcionaria? Isso não iria fazer com que clientes recusassem, bancos recusassem clientes? Não iria dificultar o acesso ao crédito? Veja bem, o banco existe para emprestar, com risco. Precisa tomar risco o banco no Brasil. O Brasil é o único país do mundo em que banco não toma risco. Aqui banco só ganha na recessão ou na expansão, só ganha. Qual é o país do mundo que cobra 300% de juros no cartão de crédito? Ou 120% de juros no cheque especial? Por uma inflação de 4,5%. E como é a sua proposta para mudar isso? Nós vamos taxar os bancos. Taxar o quê? Quanto mais juros eles cobrarem, mais eles vão pagar de imposto. Mas em compensação, quanto menos juros eles cobrarem, menos eles vão pagar de imposto. Ou seja, nós queremos nos associar a um projeto de redução das taxas de juros para o tomador. Porque se não for isso, ninguém vai conseguir pagar suas dívidas, ninguém vai conseguir abrir uma empresa, ninguém vai fazer um crediário. Com as taxas... Eu fico indignado de ver o seguinte: como é que num país que tem o sistema mais cartelizado do mundo, não existe uma pressão da sociedade, dos meios de comunicação, para botar ordem no nosso sistema bancário. Seu partido foi governo durante tanto tempo e não mexeu nisso. Nós, então, inclusive, tivemos uma forte concentração bancária hoje, que, aliás, é o que justifica esse
juros mais altos, porque tem menos concorrência. Exatamente. Como é que se abre essa concorrência? Nós vamos fortalecer as cooperativas de crédito, vamos fortalecer as fintechs, mas vamos também botar uma cunha fiscal no sistema. O banqueiro vai ter que doer no bolso dele quando ele aumentar o juros. Geralmente, e quando não a no gente bolso coloca do imposto, trabalhador. seja lá na mão de quem for, ou cobra o imposto de quem for, ele vai sobrar depois para o trabalhador. Isso ou é para quem usa o serviço. E é verdade, se a carga subisse. Mas se eu mantiver a carga média e favorecer os bancos que baixam os juros, aí a tua tese está errada. Depende do estímulo que você dá. E nós não pretendemos aumentar a carga média. Por que nunca se mexeu nisso no governo do PT? Porque a economia estava bombando, o crédito consignado... No governo Dilma não estava. O crédito consignado estava bombando. Porque E também não se mexeu. É difícil mexer em vespeiro. Às vezes a gente não conta com o apoio das pessoas para mexer em vespeiro. Outro vespeiro que eu quero mexer é a concentração de propriedade dos meios de comunicação. É um vespeiro. Por exemplo, os nossos jornais aqui no Brasil entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para tirar do ar É o País Brasil, BBC Brasil, Deutsche Welle Brasil. Todas as agências de notícia internacional estão correndo o risco de sair do ar por causa de uma ação proposta pelos jornais brasileiros para que não haja concorrência. Você sabia disso? E o senhor pretende fazer o que nisso? Eu pretendo dizer que eles têm todo o direito de veicular notícias no Brasil em língua portuguesa, mesmo sendo mantidos por agências internacionais. Nós não vamos permitir a cartelização dos meios de comunicação, como querem alguns grupos econômicos no Brasil. Querem manter a cartelização. O que mal faz para o brasileiro... Que instrumento é esse? Porque só dizer que eu não quero é uma coisa, mas que instrumento seria utilizado para que a gente compreenda como funciona esse processo? Abrir o mercado. Deixar claro que sim, as agências internacionais de notícias têm todo o direito de veicular notícias em língua portuguesa sem sofrer ameaça dos grupos econômicos brasileiros. O senhor traçou esse paralelo entre situação dos bancos, situação das empresas de comunicação. Como o senhor traçou esse paralelo, no setor de bancos, a abertura para bancos estrangeiros é uma possibilidade também? Não, já está aberta a economia. O problema não é esse. O problema é que, como você falou, concentrou demais e nós não tomamos as medidas regulatórias para que eles compitam entre si. Então nós vamos criar o mecanismo regulatório para que eles compitam. Isso significa o quê? Que o banco que reduzir juro vai ter, o banco que tiver juros médios abaixo da média de mercado vão ter benefícios, os bancos que tiverem juros acima da média de mercado vão pagar mais imposto. E para a gente não perder o gancho quando o senhor falou do campo da comunicação, em relação aos grandes grupos digitais hoje, e nós estamos falando aí de Facebook, Google, etc., existe algum projeto voltado para essa questão, já que a gente sabe do forte impacto que esses grupos têm, da presença que eles têm no mercado hoje? Eu acho duas coisas. Primeiro, que nós temos que olhar isso com muito cuidado, sobretudo mantendo a questão da neutralidade do Marco Civil. Foi uma conquista dos brasileiros. No mundo inteiro é elogiada a legislação brasileira sobre a neutralidade do Marco Civil. Mas um outro aspecto que eu entendo é o seguinte: esses grupos pagam poucos impostos. A Europa está discutindo um sistema tributário específico para esses grupos, inclusive sem, obviamente, entrar em questão de conteúdo, liberdade de expressão, que a Europa não está discutindo isso, mas está discutindo a interferência e a regulação para que a contribuição tributária desses grupos seja maior do que é hoje. Porque muita coisa é paga fora, né? Você sabe que o sistema de pagamento de publicidade para esses grupos não atende à legislação que as empresas brasileiras atendem. Renato Franzini. Candidato, vamos voltar para a política, por um tema que não acaba, ele vem e volta, que é a questão do indulto ao Lula. O senhor, inclusive, comentou isso ontem. Volta pela mão de vocês. Mas eu já respondi 10 vezes a mesma exatamente. resposta. Mas eu quero falar uma frase aqui para o senhor que não é da nossa mão. É do Fernando Pimentel, que é governador de Minas Gerais. A frase dele é a seguinte: vamos eleger Haddad presidente da República e eu tenho certeza de que, eleito, o Haddad irá assinar no seu primeiro dia de governo um indulto para o presidente Lula. Irá tirá-lo desta prisão injusta e arbitrária. Uma questão direta: o senhor, se eleito, vai conceder indulto ao presidente Lula? Olha, ontem eu estive com o presidente Lula, né?
uma das coisas que eu estou trabalhando até hoje com um grupo de advogados é a defesa dele nos fóruns internacionais. Ontem eu levei a notícia para ele e que provavelmente a ONU deve julgar o mérito do seu processo no primeiro semestre do ano que vem. O Lula está trabalhando a declaração de inocência dele no caso da condenação, tanto nos tribunais superiores do Brasil quanto nos fóruns internacionais. O Lula está recebendo solidariedade de dezenas de chefes de Estado. Dezenas. Eu próprio estive com o Lula em Curitiba com vários chefes de Estado, chefes de governo, ex-presidentes de parlamento, personalidades do mundo inteiro. O Lula não vai abrir mão da defesa da sua inocência. E ele é o primeiro a dizer, eu não quero favor, eu quero que os tribunais brasileiros e os fóruns internacionais reconheçam que eu fui vítima de um erro judiciário. Isso nos faz entender que que o senhor está dizendo que não haverá um indulto Isso se o faz. senhor Mesmo que for ele não presidente seja da absolvido. República. Se Ele isso não não está- acontecer, o isso senhor não não está vai dar em um pauta. indulto. Não, mas a questão é a seguinte, eu entendo que Agora, se até o Fernando primeiro dia... está concorrendo ao governo de Minas. Eu espero que ele seja eleito. Mas ele não tem a prerrogativa de dar ou não dar. É o presidente da O República. senhor chegou a falar com ele depois dessa afirmação nem que ele antes, nem fez? depois. Tá, mas Nunca conversei tudo bem. sobre isso, a não ser com o presidente Lula, provocado pela imprensa. E o senhor Porque a autoriza algum representante do PT a falar desta maneira em seu nome? Não. Então o senhor não autoriza Fernando Pimentel a dizer o que disse? Ele pode ser que ele tenha o desejo que isso aconteça, mas acontece que eu nunca conversei com ele sobre isso. E até Não, pra- aliás, detalhe, eu nunca conversei com ninguém do PT. A única pessoa com quem eu conversei sobre isso, provocado pela imprensa, que a imprensa começou a perguntar para todos os candidatos, por conta própria, Tá, mas não é nosso caso aqui, a gente está citando uma frase do Pimentel. a mas, gente tá querido, em eu cima estou dizendo disso, para você por que eu conversei com o Lula sobre isso. Uhum. Para não dizerem assim, então você já conversou com ele? Porque tem muita malícia no noticiário. Por que eu conversei com o Lula sobre isso? Porque parte da imprensa, não estou dizendo que foi vocês, começou a perguntar para todos os candidatos quais